Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto e, como falei para vocês, nós estamos com a sequência nesses últimos episódios aí de advogados, né? Através da nossa amiga Ruth, que é uma grande companheira minha, lá de Santos, e está aqui também acompanhando a gente de perto, que ela gosta de ficar de perto acompanhando. Eu vou conversar hoje com o João Freitas. Ele é advogado, é formado há mais de 30 anos e é pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em Direitos da família e sucessões. Faz tanto trem que eu tive que ler. Ô, João, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Agradeço também a Ruth Teixeira, a minha assessora de imprensa. Ela é fera. Estou muito feliz. Ela é. Cara, bacana. Muito... E você tem um canal no YouTube que eu acho interessante, que é o Sem Juridiquês. Como é que foi? Você criou esse nome e botou? Por qual razão? Então, para as pessoas entenderem melhor do direito. Há muitos anos atrás, como você falou, já estou formado, eu coloquei mais de 30 anos, porque eu já tenho 35 anos de formado, então fica desagradável falar tanto tempo, né? Vou pensar que você é velho, não pode. Não pode, E aí, há muitos anos atrás, quando eu comecei com o meu escritório, que o ano que vem já vai fazer 30 anos, eu mandava relatório jurídico para os clientes. E os clientes, alguns falavam para mim: nossa, João, eu não consigo entender nada esse relatório, porque esse relatório é com muito juridiquês. Então, aquelas palavras técnicas que ninguém entende, se vacilar até o advogado tem que procurar lá para localizar o que significa. E aí eu comecei a escrever sobre os relatórios sem juridiquês. E quando chegou em 2019, levei um bom tempo para criar esse conteúdo, eu criei o Sem Juridiquês com João Freitas no canal do YouTube. Comecei com um programa de entrevistas com os meus colaboradores advogados e a gente discutia temas e recebia convidados também. Aí chegou a pandemia. Com a pandemia eu não pude mais ter convidados, eu acabei criando o Papo Rápido com João Freitas. Então, nesse Papo Rápido, eu falo de diversos assuntos, obviamente focados na área de direito de família, alguma coisa de direito imobiliário, tem alguma coisa de recuperação de crédito e temas curiosos. Então, assim, os meus conteúdos são quase que diários. Segunda-feira eu tenho o Bom Dia do João Freitas, que muitas empresas, inclusive, utilizam como uma dica de superação no início da semana. Na terça-feira eu tenho o Papo Rápido com o João Freitas, que vai para o meu canal no YouTube e também para a revista Mais Santos, o portal Mais Santos. Quarta-feira eu tenho um conteúdo jurídico que se chama Quarta com Elas, que são as advogadas que trabalham comigo. Então a gente grava, são enquetes rápidas sobre as áreas que elas atuam no meu escritório. E de 15 em 15 dias eu tenho uma coluna sem juridiquês também no portal Mais Santos. Quinta-feira eu tenho o Advogado Explica com a jornalista Janaína Rony, do programa, que ela tem um programa também na TV Santa Cecília de Santos, que vai ao ar aos sábados. E sexta-feira, você vai estar se cansando, né? Sexta-feira eu tenho o Minuto Sem Juridiquês. Pois é, mas nesse percurso todo você vai na sua casa? Vou. Eu vou na minha casa. O pessoal ainda pergunta assim: João, como é que você dá conta da clientela? Exatamente, né? Eu, graças a Deus, já há muito tempo, né, nessa caminhada, então a gente tem bastante experiência. Eu tenho uma equipe fabulosa, graças a Deus, né? Porque ninguém faz gol sozinho, a gente tem que todo mundo jogar, uma engrenagem, né? Passar a bola um para o outro. Então, graças a Deus, eu tenho essa equipe que trabalha comigo e tenho dias que eu atendo o dia inteiro, reuniões o dia inteiro, enfim. Mas, além disso tudo, eu tenho uma excelente assessoria. Então, essa assessoria faz também muita coisa para mim, me ajuda nas gravações. Os temas não, os temas e os conteúdos são todos escritos por mim. Não tem ninguém que escreve, só eu mesmo que crio esses conteúdos e escrevo. De sexta-feira, até nós estávamos conversando aqui um pouco antes, né? Eu tenho esse Minuto Sem Juridiquês, que é muito importante, porque são enquetes rápidas de pessoas que fazem algumas perguntas um pouquinho picantes e eu, no finalzinho, eu dou o meu conselho, é o famoso conselho do Dr. João. Então, realmente, ele é muito bem aceito pelos meus seguidores e é muito interessante. Então, você, se quiser depois conferir, é muito bom. Vamos falar sobre isso aí. Você fala tanto tema, que são temas que você colocou eles sem juridiquês, de maneira mais prática,
Mas para a gente ficar com as perguntas aqui bem pragmáticas, Sim, sim. eu vou seguir esse relatório de perguntas que está aqui, sim. né, que foi feito pela produção. Né? Quais os bens que não precisa fazer inventário? Tem isso aí também? Tem, Ricardo. Esse aí é meu vídeo campeão no canal no YouTube. Deve estar em torno de umas 500 mil visualizações. Poxa, porque bacana. todo mundo, quando tem que fazer um inventário, sabe que vai ter que gastar dinheiro. Né? Aliás, fala também o que é inventário. Inventário você é obrigado a fazer, é um procedimento para você transferir os bens daquela pessoa que faleceu para os seus sucessores. Ok. Então, se você não fizer inventário, não tem como. Bom, e aí todo mundo quer o quê? Economizar na hora do inventário. Então, o advogado é importante verificar aquilo que não vai gerar imposto. Então, para alguns bens que eu não necessito fazer o inventário, por exemplo, o fundo de garantia do falecido, os dependentes previdenciários vão até a Caixa Econômica Federal e levantam esse fundo de garantia. Se não tiver dependentes previdenciários, aí eles terão que se socorrer ao alvará judicial. As verbas trabalhistas também do falecido pode-se requerer junto ao empregador, desde que sejam os dependentes previdenciários. Se não forem, também vai ter que entrar com o processo judicial. A restituição do imposto de renda é possível receber do falecido sem entrar com o inventário. O seguro de vida e a previdência social também você pode, a previdência privada, você pode requerer também administrativamente sem ter que entrar com o inventário. Então isso é uma economia tremenda e uma rapidez com que os herdeiros vão receber, né? Legal, cara. Eu quero te fazer uma pergunta, o seguinte. Essa questão de pensão alimentícia também você funciona nisso aí, né? Até que idade verdadeiramente o pai tem que pagar pensão para o filho? É uma confusão? Tem uns falam que é até 18, outros falam que é até 21. Como é que é isso? Não, 21 não. É até 18, ou na área civil, é 18 anos que o adolescente, o jovem, alcança a sua maioridade, correto? Mas o pai se obriga a pagar essa pensão caso ele venha a estudar. E aí vai o quê? Vai até 24 anos. Geralmente é o que chegar primeiro, ou a idade ou o término da faculdade. Mas os tribunais já têm decidido que é aos 24 anos, porque o teu filho pode fazer até um curso técnico, pode fazer uma faculdade, pode fazer um vestibular para uma medicina que é custoso, é demorado. Então, até os 24 anos, obviamente, dependendo das provas, esse pai ou esta mãe, porque a mãe também tem essa obrigação, são obrigados a pagarem a pensão alimentícia para o filho. E tem aquela coisa também da menina que recebe até 18 anos, mas se caso ela engravidar e arrumar um marido, aí vai pro Beleléu. Exatamente. Também porque não ninguém tem aguenta, como, né? Não tem como. Porque o cara não aguenta pagar para 3. Porque é adulta para alguma coisa e para outra não. Né? Essa sabidinha, aí vai, né, o meu né? conselho, né? Aí não tem como. Já que quer, então vai viver a sua vida. Muito bem, vamos para as perguntas formais aqui. Eu tô achando legal esse negócio. Qual a recente mudança no inventário extrajudicial? O que acontece, Ricardo? Nós temos duas modalidades de fazer o inventário. O extrajudicial e o judicial. O extrajudicial, o próprio nome já diz que é no cartório de notas. Qualquer cartório de notas você pode fazer. O que acontece fazendo lá? É muito mais em conta, é muito mais rápido. Então, por exemplo, eu recebendo os documentos de uma família com relação àquele ente falecido, no máximo 2 semanas esse inventário já estará pronto. Indo para o fórum, no mínimo 1 ano. No mínimo. Deixa eu colocar um caso aqui. Finaliza. Só te explicando. E aí o que acontece? O extrajudicial, para você fazer este inventário no cartório extrajudicial, você precisava de alguns requisitos que agora, que é o que eu vou te falar, é atual, é recente, tiveram algumas mudanças, algumas resoluções do CNJ, que antigamente era o seguinte, para você fazer. Você não poderia ser um herdeiro menor de idade, um herdeiro incapaz, não poderia ter o falecido deixado testamento e não poderia ter briga entre os herdeiros, ok? Com essa nova resolução, o que foi feito? Foi permitido agora com que herdeiros menores de idade e incapazes pode sim fazer o inventário no cartório extrajudicial, desde que a partilha, ou seja, o que for dividir
desses herdeiros seja uma partilha legal, de acordo com a lei, igualitária. E aí, isso vai ser analisado por quem? Pelo Ministério Público. Então, o próprio cartório de notas, esse cartório extrajudicial, vai mandar aquela escritura de inventário digitalmente para o Ministério Público, e o Ministério Público terá 15 dias para responder se está de acordo ou não. Se ele estiver de acordo, muito bem, o inventário vai prosseguir no cartório extrajudicial. Oba, reduziu bastante tempo e custo. Fora isso, testamento. Ele deixou o testamento, eu não vou poder fazer no cartório extrajudicial. O que eu faço? Pego esse testamento, levo para o Poder Judiciário, o juiz rapidamente, nesse caso é rápido, ele abre aquele inventário, aquele testamento, homologa, dá o cumpra-se, eu trago para o cartório. Tá? Então, qual é o único requisito que hoje ainda pega para eu não fazer o inventário no cartório? É se os herdeiros discutirem a partilha. Então, o único senão para você não fazer o inventário do seu pai, da sua mãe, enfim, no cartório extrajudicial, se você e os seus irmãos, por exemplo, estiverem com briga. Aí tem que levar para o Poder Judiciário. E mais uma coisinha, que mudou também recentemente, isso é muito importante. As pessoas às vezes vão fazer um inventário, tem bens, mas não tem dinheiro para pagar, tem tijolo, mas não tem dinheiro para pagar as despesas desse inventário, ou no fórum, no cartório, ou com advogado. Então, antes, você também tinha que judicializar. Você tinha que pegar, levar para o juiz e falar, olha, juiz, eu tenho 3 bens aqui que o meu pai deixou. Eu quero um alvará para vender um, para eu poder pegar o dinheiro e trazer aqui para pagar as despesas. Então, isso eu só poderia fazer aonde? Lá com o juiz. Agora também tem uma resolução do CNJ que você pode, obedecendo os requisitos do CNJ, pedir no cartório extrajudicial uma autorização para você vender este bem, trazer o dinheiro e fazer este inventário no cartório de notas. Então, olha que maravilha. Então, facilitou, né? Nossa, isso está facilitando. Antigamente ficava agarrado. Facilitando muito. Então, esses requisitos deram uma boa caída, então a gente só fica mesmo quando tiver briga. Aí tem briga, vai lavar roupa suja lá com o juiz. Lá na Bahia, o meu pai faleceu, minha mãe também faleceu, e ficou um barraco lá, sabe? Sabe como aí tem que ir pro juiz. Tem que ir, porque não tem escritura, como é que fica essa confusão? Não, se não tiver escritura o bem, né, tiver um compromisso particular, por exemplo, de compra e venda, ainda assim você pode fazer sim um inventário, porque lá você está tratando sobre a sucessão. Agora você tocou no assunto aí que você falou assim, brigaram, os meus irmãos brigaram. O importante hoje de um profissional da minha área, que é o que eu acredito que hoje eu estou uma outra fase da minha carreira, primeiro, para eu estar na internet, porque advogado já é algo muito quadradinho, né? Formalista. A internet chegou, mudou. Muito advogado aposentou, porque todos os processos são digitais agora, não tem mais papel. Não se atualizou, né? Exatamente. Então a gente vem para a internet e, além disso, o atendimento humanizado. Tá? Então, isso é o mais importante. Então, por exemplo, se eu pegasse um caso como o seu, você com seus irmãos, o que eu faria em primeiro lugar? Tentar humanizar essa relação, tentar conciliar essa relação de vocês, irmãos, para tentar resolver da melhor forma. Por quê? Porque vocês vão nadar e vocês vão morrer afogados na praia, porque de qualquer jeito, isso vai ter que sair. Se não for por bem, vai ser por mal. Então, vocês vão gastar mais dinheiro, inclusive com o próprio advogado, porque o honorário, quanto mais complexo o inventário, maior é o valor do honorário. Vocês não vão pagar o imposto, vão deixar passar o prazo, porque você tem até 60 dias para recolher esse imposto do inventário contados da data do falecimento. É mesmo? Passou dos 60 dias, 20% de multa. No estado de São Paulo, é 4% sobre o valor de todo o patrimônio que vai ser inventariado. Então, se tem uma viúva, a viúva é meeira, ela é sócia do teu pai, então ela não vai pagar. Sobre os outros 50%, que vocês são os filhos herdeiros, vai ter que pagar ali 4%. Você vai pagar 4%. Se passou dos 60 dias, 20% a mais de multa, mais correção e juros até a data do pagamento.
Então se conseguir vender a casa daqui uns 3, 4, 5 anos, talvez o dinheiro não dá nem para pagar a multa, os juros, né? E aí, o ano que vem vai mudar essa tabela. É bom pra tomar tinta, você entendeu? Porque eu, graças a Deus, não preciso dessa grana. Quem tá lá que precisa não tá fazendo da forma certa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, já que você entrou nesse negócio do sem jurídico. Eu vou ter que tomar uma água, porque essa pergunta aqui é uma pergunta boa. Vamos lá. Tá virando moda esse negócio agora aí, né? De mulheres que são casadas com homens, por exemplo, né? E durante muito tempo depois descobre que o cara é um cara muito alegre, o cara tem uma outra opção sexual. Tem uma outra opção sexual. E como é que fica esse negócio quando a mulher descobre isso? Então, não fica, né, Ricardo? Não fica mais. Eu já falei, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Primeiro, se o casamento tiver pouco tempo, tem um prazo mínimo, você pode até anular o casamento por ter sido enganada quanto à escolha, enfim. Mas isso é muito difícil, né? Isso a pessoa acaba descobrindo... E o cara camufla bem, né? Ao longo tempo. E aí, sendo descoberto isso pela esposa ou pelo próprio marido, que às vezes acontece, né? A mulher arruma outra. Você entra lá no meu YouTube, tem lá no Minuto Sem Juridiquês, tem vários temas sobre isso. E aí você não tem o que fazer. O que eu falo é para a esposa, deixa ele ser feliz, porque ele merece ser feliz, porque até agora ele foi infeliz. Ela também descobriu que ela era infeliz. E precisa o quê? De uma boa terapia, uma boa constelação sistêmica, que hoje está muito na moda. É importante, eu sou a favor. A gente tem que procurar alguma válvula de escape para tentar ressignificar essa relação, principalmente tendo filho, porque isso é algo sério. Quando tem filho, né? Fica mais pesado ainda, né? Pesado assim, desde que os pais tenham estrutura para resolver essa situação, porque essa situação é comum hoje em dia. Então, a gente tem que lidar como uma situação que tem que ser resolvida de uma forma bem eficaz, equilibrada, para com que as crianças também não sofram por esta perda, não pela opção do pai, porque amar é amar, né? Exatamente. É pela situação, como se fosse com uma mulher que ele saísse, mas enfim, isso é muito importante. E também é muito importante nós dizermos aqui que não é porque o pai, ele é homossexual, ele se divorciou da mulher e a mãe pode impedir com que esses filhos tenham contato com esse pai. Isso também é muito falado. Mas acontece que ele é isso, é aquilo, ele anda com outro rapaz, eu não quero que a minha filha ou meu filho tenham contato com ele. Sinto muito. Isso não existe. A não ser que este contato traga algum prejuízo moral e psíquico a esta criança. E isso não precisa ele ser homossexual para ter, porque às vezes é um heterossexual que o filho o pai é um alcoólatra, o pai é um pedófilo. Faz uso de entorpecentes, exatamente. Né? E aí como é que faz? Então quem é pior? Então não existe pior, existe equilíbrio e ressignificar relações. É uma palavra que eu uso bastante. E a complexidade de cada caso. Exatamente. Né? Mas assim, e se já passou do tempo de invalidar o casamento? E aí divórcio. E aí os direitos, como é que fica? Os direitos não é porque ele é homossexual que ele tem que pagar uma indenização para ela, ou porque... Não tem nada a ver. Não, ou que ele vai perder um direito, muito menos ela, se ele descobrir que ela se apaixonou por uma mulher. E isso, hoje em dia, o casal homoafetivo, os direitos são idênticos ao casal heterossexual. Então, nós não temos o que se preocupar com relação a isso. É uma situação como se fosse uma traição desta mulher com outro homem. Tá, entendeu? Nesse caso aí também, mas tem uma coisa aí também no meio desse negócio que tem a ver com traição. Parece que a traição filmada e comprovada tem uma queda aí no como é que é esse negócio? Traição, na realidade, não é crime mais. Oxe, você tá brincando. Pelo Código Penal não existe mais o crime de adultério, ok? Não existe. O que existe é o seguinte, se esta traição trouxe algum problema de ordem moral, algo muito vexatório, muito envergonhoso, por exemplo, vamos lá, que é todos a partir de 18 anos, né? Provavelmente. Vamos supor, você chega em casa e a sua esposa está na cama com um amante, aí sim, ali você configura realmente aquela traição, você foi achincalhado, você teve provas daquilo, você pode pedir uma indenização por danos morais, mas não que isso
vai fazer com que ela perca os direitos dela. Já No máximo, juntos e tal. exatamente. No máximo é uma pensão, que se ela for pleitear, você não vai pagar, mas que fique muito claro, hoje em dia, ninguém perde o direito com relação aos bens adquiridos durante esse casamento, durante essa união E se estável. for analisar, a lógica tem que ser essa mesmo, Tem que porque ser. o que tem a ver, né? Isso Você aí é coisa- conquistou, foi com o seu Isso é suor, coisa do você- passado, né, Ricardo? E assim, tudo evoluiu, tudo mudou. A lei muda, não é a lei, a jurisprudência. A jurisprudência são as decisões dos tribunais, que nós nos socorremos delas para consubstanciar as nossas petições, os nossos pedidos aos juízes, né? E a gente tem que socorrer a isso. E por quê? Porque é a evolução. Porque Vai a se lei lá adequando, que né? foi feita em 2002, 2006, parou ali. Então tem que ter essa atualização. E a atualização é pela sociedade. A sociedade é que traz essa atualização. Ela pra muda, nós. né? A sociedade muda. Os formatos de família, Exato. os pets. Hoje em dia, os cachorros, os gatos, as famílias que deixam de ter filhos para terem o quê? Pets. Criam pets, festas de pets. Você já deve acompanhar Sim, isso é um negócio muito doido. não isso aí, é? cara. Faz aniversário. Eu mesmo tenho uma pet, se chama Doralice, todo mundo conhece, ela é influencer, você pode segui-la. Ah, É. Pô, você também é todo cheio de lacuaca, né? Como fala na Bahia. E aí você vai ver, ela vai em festa de pets, ela se veste, ela tem uma loja que veste ela modela, e assim, ela é campeã na internet. Às vezes eu ponho um conteúdo meu jurídico, ela bomba mais do que eu. E o povo, e agora falando de uma parte assim bem bacana, o povo gosta disso. cara. Gosta, O povo gosta de animal, né? Falou que animal, aquela coisa. Mas o que é Quem isso? cuida bem dos animais. Mas é que mudou, né? Mudou. Porque eu, quando era criança, um pet ficava no quintal. É. Não é? Exatamente. Um pet não entrava em casa. Hoje pode até ficar no quintal, Não, mas ele tem outros lugares pra não, ficar na hora também. de dormir ele vai dormir lá com você, entendeu? é. Então ele já faz parte da família e isso é com tudo, né? Nós Com temos um cachorrinho também, nosso cachorro, e o nosso cachorro, cara, ele só é acostumado com a gente. Viu? Não, é o uma que a gente coisa- acaba tendo um certo prejuízo que quando a gente vai viajar, nossa, ele fica nem ruim. me fale. Fica mal. Nossa. Nem me fale em E viagem. não adianta botar. Como é que é esse negócio aí também que tem nesse sem juridiquês aí? Esse negócio do cara andar pelado de prédio? Como é que é isso aí? O povo reclama muito? É um dos campeões. Tem alguma lei pra aplicar nisso aí, não? Então, eu recebi uma mulher falando assim, doutor, no meu prédio, em frente tem um outro prédio, tem uma varanda, e o vizinho anda pelado o tempo todo. E aí, toda hora que eu vou lá, tô lá olhando, ele tá pelado. Ele tá pelado. Eu perguntei, mas Marcação, por né? um acaso, ele faz algum ato obsceno para a senhora? Ele fica pelado para a senhora ou ele fica pelado para ele dentro da casa dele? Aleatório, né? Não, porque eu fecho, toda hora eu tô lá esperando ele aparecer e ele não faz nada pra mim, ele fica só ali. Eu falei, então, na realidade, se ele fizer algo pra senhora, obsceno, que vá machucar aí a sua moral, aí a senhora tem sim o direito de denunciá-lo, mover um processo. Agora, na realidade, eu acho que a senhora tá mais preocupada com ele do que ele com a senhora. E eu acho que quem vai acabar sendo processada será a senhora. Eu vou acompanhar seu canal no YouTube, deve ser massa demais lá, cara. Então é Trouxe uma coisa exatamente diferente. isso. Uma vertente diferente, ficou legal. Acho que você colocou o humor com muito respeito, né? Isso. Mas Porque é uma linha tênue, né, Ricardo? É. A gente tem que tomar cuidado. muito, Porque né? o advogado, ele tem que saber o lugar dele. Claro. E é isso que eu falo. Eu tento ser leve, mas eu sou consciente da profissão que eu tenho. Exato. E sou ético perante a OAB. Então eu tenho que me manter. Respeito todos, mas, por exemplo, eu não sou um advogado que vou para o TikTok fazer dancinha para falar sobre direito, né? O meu conteúdo jurídico, ele é de utilidade pública, Exato. ok? Eu não falo, não gravo para estudantes de direito, para advogados, para colegas. Sabem muito bem que o meu trabalho é de utilidade pública e, respondendo algumas vezes, a maioria dos conteúdos são criados por mim, né? Mas esse minuto eu recebo algumas perguntas capciosas aí, que tem algumas que eu não posso nem colocar. Não, mas se tiver mais uma que você não colocou aqui, que você quiser falar, pode falar também. Agora tem essa aqui, é legal. E quando o herdeiro ele não quer fazer inventário, ou o herdeiro que está falando é um herdeiro de outros, de vários, que nem né? no caso que você falou aí da sua família, que estava maior Lá tá uma confusão. E aí vamos supor, vocês são em 5 irmãos. Um
está discordando. Eu não quero fazer um inventário, eu discordo. Ou seja, não quer vender, não quer que vende. Não quer vender, ele até pode vender por um contrato de cessão de direitos hereditários e depois fazer o inventário todos juntos, mas este não quer. E os outros querem. O que vocês vão ter que fazer? Os outros vão se reunir e vão entrar com uma ação judicial de inventário, que eu disse aqui no começo. Quando tem briga, tem que fazer um inventário aonde? Lá com o juiz. Então, esses 4 irmãos seus vão para o Poder Judiciário, abrem um inventário, mandam chamar o seu irmão omisso, aquele irmão que não concorda, para ele vir responder ao processo. Aí ele vai ter 15 dias para apresentar a defesa dele, falar o porquê. Exato. Por que não existe? Por que ele não quer concordar com os demais herdeiros? E aí o processo vai se prosseguir até o final. Agora, tem herdeiro, esse herdeiro omisso, por exemplo, que na hora que ele é citado, ele fica no silêncio. Ele não se manifesta. Aí ele se torna revel, que a gente chama de revelia. Todos os fatos alegados no pedido inicial por vocês se tornam verdadeiros. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão ganhar a causa, porque ele não se manifestou, o juiz vai dar lá para vocês, e aí você vai me perguntar, mas quem é que vai pagar essa conta toda? Vocês 4 vão pagar. E depois vocês já podem descontar essa despesa da cota parte desse irmão omisso, desse herdeiro omisso que não quis participar desse inventário. Então, como eu te falei no começo, não tem como não fazer um inventário. Porque não faz sentido. Não, né? não. É mesmo porque quando você não fizer esse inventário, você tem vários prejuízos. A tal da multa que eu te falei no imposto de TCMD, o imóvel fica lá largado, porque você não tem como resolver. A viúva também, ela tem um problema com relação aos bens que ela pode querer dispor e não vai conseguir. Então, são várias situações importantes. Você contou uma coisa interessante aí. Então, quer dizer que a partir do momento que a pessoa falece, ou seja, falece os 2 ou falece um, tem que ser pedido o inventário. Tem. Não pode esperar, não. Poder todo mundo pode, mas você vai arcar com o resultado disso. E aí todo mundo fala o seguinte, eu tenho que entrar com o inventário até 60 dias. Na realidade, eu tenho que entrar com o inventário até 60 dias para eu não pagar a multa do imposto. Não precisa vender. Não, porque o inventário, ele não faz a venda, ele te dá a sucessão, ele transfere. Essa pasta é minha. Agora é de vocês. Eu morri, você é meu filho. Olha, passa pro nome do Ricardo. Aí o Ricardo, estando com esta pasta no nome dele, você vai vender. Para isso que é feito o inventário. Cara, não sabia disso. Ali, muita gente não sabia disso, viu? Então o inventário é importante, é necessário, obviamente, para você fazer essa sucessão. Transferir daquele que morreu para quem de direito. Senão você vai lá pegar a tua casa, vai no cartório de registro de imóveis, está no nome do seu pai. Eu vou lá comprar. Ricardo, cadê o documento? Tá aqui o documento. Qual é o nome do seu pai? José Ribeiro de Araújo. Ricardo, tá no nome do seu José Ribeiro. Quem é? É meu pai. Tem que fazer um inventário. Eu não sabia, doutor Aí tem João. 2 anos... Aí você vai fazer o inventário extrajudicial, vai conversar com os seus irmãos, vai fazer tudo de bem e vai ser um inventário amigável e a gente faz isso, resolve o mais rápido possível no cartório. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas tal pessoa morreu, o povo nem esperou o homem ser enterrado direito, já foi fazer inventário. Então não tem nada a ver, porque faz parte da lei, né? Tem que fazer o inventário, Aí tem muita gente, muita família, né, que se preocupa, porque você tem que se prevenir financeiramente. Claro, para fazer. Então, por mais que você tenha... Antigamente eram 30 dias que você tinha, agora não, já faz um bom tempo que passou para 60 dias. Mas você tem 60 dias aí para resolver e gastar, né? Porque dependendo, é proporcional ao patrimônio que você tiver. Essa casa lá, vocês demorar a fazer muito inventário, quem vai ter que pagar vai ser eles. E é por isso que eu falo, quanto mais tempo demora para fazer o inventário, o bem se deteriora. Muitas das vezes, nem condomínio fica. Que eu falo assim, não fez o inventário, mas está entre todos os herdeiros, vamos alugar, vamos pegar o dinheiro, vamos dividir. Tem gente que nem isso, estão brigados, a casa está lá fechada, apodrecendo. Você é muito burro, né? Mas tem... Sabe por quê? Essa história. Porque quando não tem acordo... E sabe o que é o maior problema que eu acho? Muitas famílias, enquanto os pais são vivos, eles são dominadores. Então, todos os filhos ficam na barra da saia da mãe e do pai.
e todos ali quietinhos. Quando eles vêm a falecer, aí vem o poder de cada um. E aí você só vai se sentir poderoso até de acordo com tudo que você passou na tua vida, na tua família, com os teus irmãos, aquele irmão que era mais assim, um que era menos. Agora eu peguei. Isso, agora fala, não, agora esse celular que era do nosso pai é meu também. Eu tenho direito só esse pedacinho aqui, mas esse pedaço é Faz meu. Questão, né? Exatamente, e não vou te dar o resto. E aí vai ficar naquele braço de ferro que eu falo. Então, isso acontece muito. Difícil esse negócio de família. Ainda bem que tem a lei aí pra entrar e resolver mesmo assim, com essa salma Ricardo, penada. mas mesmo tendo a lei, é o que eu te falei. Tem lei, vai se utilizar da lei, vai se utilizar do Poder Judiciário, isso vai levar anos. Por quê? Por causa da tinhosice de um herdeiro ou de alguns herdeiros. Então isso realmente, a conciliação é algo muito importante no direito hoje em dia. A mediação é você ter um escritório humanizado. Na minha sala de reuniões, você entra, eu tenho um objeto que é principal lá, que é uma caixa de lenço de papel. Sabe por quê? Porque as pessoas choram quando conversam comigo. E isso é importante. Tá, sério mesmo? Verdade. E eu me emociono junto. Eu vou te contar uma passagem que eu estava fazendo um divórcio. E aí era o casal, ela sentada aí, ele aqui, eu na ponta. E a minha sala de reuniões tem uma televisão assim. Eles tiveram antes, tal, aí eles decidiram como seria esse divórcio amigável. Aí eles voltaram e o divórcio estava pronto. Eu pus na tela. Eles leram, tá tudo certo? Tudo certo. Expliquei todos os direitos, né? A parte jurídica, técnica. Aí eu falei, agora vamos para a humanização do meu atendimento. Aí eu converso, que a vida agora vai mudar. Falo muita coisa. E quando de repente eu olho para o marido tá chorando. O ex-marido, né? E a mulher durona, assim, só olhando para a cara dele, assim, né? Então, isso me emocionou muito na hora. Né? Já dá pra ver quem não queria largar. Né? E aí, por mais que você não queira, você se envolve emocionalmente. Envolve. Né? A menos que você não tenha sentimento. E aí, por isso que hoje em dia a advocacia tem que estar desse jeito, porque você lida com vidas, com emoções, principalmente na minha área. Então não é um número, você não é um número no meu escritório. Chegar lá, quer se divorciar da tua esposa? Então tá, assina aqui a metade para cada um, e a pensão é X, Não era para menos, não. Com a sua habilidade, você seria realmente um advogado meio psicólogo. Não, já dá pra ver exatamente. Que o advogado tem um pouco tempo, tanto é que tem muito advogado que faz psicologia. Né? E eu sou muito adepto à terapia, acho que o casal tem que fazer. Os meus irmãos, você tinha que ser psiquiatra. Só psicólogo não dá certo, não. Às vezes não, às vezes é a pessoa certa para conversar. Às vezes falta a pessoa certa. Faz todo sentido. É uma habilidade que a pessoa tem que ter. Como eu te falei, você é um cara muito habilidoso, a gente vê. Você já tem seu canal no YouTube, já é um cara desenrolado, fala muito bem. Tem mais algum caso desse aí que é meio espantoso aí, tipo da pelada, alguma coisa assim? Tem alguns aí que eu Tem alguns que você colocou? Deixa eu ver aqui. Vai, coloca ele, veja qual que você viu. Eu quero que falar mais um pouquinho desse, depois o outro eu leio. Olha aqui, ó. Estou apaixonado pela minha sogra e ela está correspondendo o que eu faço. O quê? Não, peraí. Já pensou a tua sogra, você estar apaixonado pela tua sogra? Apaixonou pela sogra. Então aqui não está dizendo se é homem ou se é mulher, né? Mas provavelmente aí... não, aqui está dizendo, no caso aqui... Apaixonado pela sogra. Então, é o cara que era casado com a mulher. Isso, o genro está apaixonado. Eu tô com tanta vontade de botar os dois na balança que eu tô acabando... Porque a gente pensa que é só homem que faz coisa errada, né? Então não é. Mas aqui tá falando do homem especial. Eu já tive um caso que a esposa, o marido estava traindo a esposa com uma mulher. E no fim, a esposa dele se apaixonou pela amante dele e as duas ficaram juntas e ele ficou sem amante e sem a mulher. Poxa, mas esse bicho é azarado, hein? Então, nesse caso aí da sogra, o que acontece? Eles podem até viverem juntos. Ok, não tem problema. Só que para o mundo jurídico, essa relação nunca poderá existir, porque não existe, a lei proíbe casamento entre sogra e genro, porque são parentes afim, em linha reta, no direito. Isso significa que, você já deve ter ouvido, que sogra é para a vida inteira. Sim. Essa nomenclatura, não existe ex-sogra. Você pode casar com outra mulher, a tua ex-sogra continuará a ser ex-sogra, continuará a ser sua sogra pela nomenclatura. Então, neste caso, a lei proíbe esse tipo de relação.
a lei. Agora, de fato, se eles quiserem viver juntos, eles vão viver. Aí a responsabilidade, o prejuízo e a consequência é dessa mãe que vai acabar com a família, porque acabou traindo a própria filha. Lascou tudo depois disso aí, né? Exatamente. E aí é o que eu falo, é como aquele estrangeiro que sai do país e fica de forma ilegal e nunca consegue o green card, concorda? Sim. E esse casal nunca vai conseguir. Se legalizar. Não vai se legalizar. Vão viver sempre no esconderijo, juridicamente falando, porque eles não vão poder assumir isso, nenhum tipo de relação. Olha, eu tô acabando de crer que aquele ditado antigo que falava que tem doido pra tudo, tem mesmo, né? Exata- Como é que o cara faz um Nossa, papel desse? tem. E o problema é que tem quem faz, porque senão não estaria aqui. Tem bastante Né? coisa, tem bastante coisa. E tem mais uma também parecida aqui, né? Meu marido está me traindo com a filha do primeiro casamento, ou seja, uma enteada. Isso mesmo. E aí, o que fazer com essa situação? Então, nesse caso é um pouco pior, né? A mãe... Pior ainda? A mãe pode deserdar essa filha, porque é um dos requisitos, e como ela está tendo um caso com o próprio padrasto, ela pode até ter o caso com o padrasto, também é outra que não vai casar, mas a mãe é um motivo para deserdar essa filha. Deserdar Faz um testamento e deserda, vai ter que provar o requisito que ela teve, o porquê que ela teve essa deserdação. Enfim, ela vai lá na lei, vai buscar isso, mas ela não pode trair a mãe dessa forma. Com o próprio... Ou seja, a filha, independente da idade, a mãe não tem direito de arcar com nada mais a partir daí. Não, nem vai querer, né, Ricardo? Não, eu digo assim, por mais que o amante largue ela depois, o marido, o padrasto, aí é um problema dela, né? Então, você tá solta no mundo. Já tá lascada. Tentou lascar os outros, quem se lascou foi ela, né? Exatamente. Bom, aqui, meu pai tá vendendo tudo para não deixar nada para mim. O que fazer? O pai pode fazer isso? Então, isso também é muito corriqueiro, por incrível que pareça, porque tem filhos que acham que os pais não são donos do seu nariz. E não existe idade mínima, não existe idade máxima para um pai poder tomar conta do seu patrimônio. Então, se você tem um pai com 95 anos e ele está em perfeita saúde mental, ele pode vender os bens dele da forma que ele quiser. E fazer o que quiser E com fazer dinheiro. o que ele quiser, ele tem que ser feliz. Agora, um filho pode proibir esta venda somente se este pai estiver interditado, tiver alguma doença mental, física, enfim, algo que ele realmente não esteja no perfeito juízo dele. Agora, do contrário, não. Porque, primeiro, que ninguém pode mandar nos bens dos pais, porque não existe herança de pessoa viva. Ok? Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu sou herdeiro do meu pai tem 10 imóveis e serão todos meus, e o meu pai não vai poder fazer nada. Lê do engano dele. Tá errado. Porque ele só vai... Pode vender e torrar tudo. Ele vai só saber o que o pai dele vai deixar e o que ele será herdeiro na data do óbito desse pai. Na hora que esse pai morreu, ele vai lá, vai pegar o extrato bancário do pai e vai ver naquele dia se tinha R$1 milhão, essa que é a herança dele. Se o pai tiver menos R$1 milhão, o patrimônio, isso é importante, o patrimônio que o pai deixou é que vai pagar a dívida, que é um tema também muito importante, porque as pessoas perguntam para mim isso. Olha, o meu pai faleceu, só que o meu pai tinha dívidas. Okay? Mas o patrimônio ninguém mexe não, né? Então, meu pai tinha dívida. Será que eu vou ter que pagar essa dívida com o meu próprio patrimônio? Já não. É dele agora. Não. Por exemplo, esse celular é do meu pai. Era do meu pai. Essa pasta é minha. Eu adquiri agora. Meu pai morreu, eu ganhei esse celular. Só que ele tem um monte de dívida. Tá? Então eu falo para você, Ricardo, eu tô com medo que eles peguem, além desse celular, essa minha pasta. Essa pasta é minha. Aí o que vai ter que fazer? Vem ver quanto que vale esse celular e se cobre a dívida que este pai falecido deixou. Se cobrir, até logo, vai embora. Se não cobriu, acabou. O que exceder, eles não vão poder pegar essa minha pasta. Porque não tem nada a ver, Porque não tem nada a ver afinal. com o patrimônio do meu pai. E tem gente que acha que, poxa, eu vou perder o que eu ganhei do meu pai mais o que é meu? Não. Entendeu? Vai pegar no limite do patrimônio do pai. Se esse celular valer R$1 milhão e ele tiver 900 mil de dívida, volta 100 mil para mim. Pega os 900, paga e os 100 mil volta para mim. Agora, ultrapassou, azar deste
credor. O que pode acontecer? Só vai pegar essa pasta, sabe quando? Se por um acaso eu fizer o inventário, peguei o celular para mim, não sabia da dívida, tá? Peguei o celular para mim, vendi, torrei o dinheiro. Aí vem lá um cara falando, olha, o seu pai devia para mim. Cadê o patrimônio? Ah, eu vendi. Ah, então agora paga o quanto que significava esse 1 milhão na tua cota parte. Ah, eu tinha direito a 20% da herança do meu pai. Então vai ter que pagar. Eu tenho dinheiro? Pago. Se eu não tiver, manda penhorar essa pasta do João. Cara, e que você vê, você falando, fica claro que a lei, ela é muito justa, né? É, não faz tem, todo sentido. E não tem como você fugir. É, faz todo sentido, você né? entendeu? É, Porque às vezes a pessoa quer fugir, mas na hora que você vai buscar um documento... essa semana mesmo no escritório nós tivemos um episódio de uma pessoa que entregou um imóvel, uma escritura, uma certidão atualizada de um imóvel para ser fiador. E na hora que a gente foi analisar o documento, a gente percebeu que na última folha a grafia estava diferente das demais. Eu achei aquilo muito surreal nos dias de hoje, isso, a pessoa fazer uma coisa tão primária. Falei, pede a certidão atualizada no cartório de registro de imóveis para ver se confere com essa. Quando chegou, óbvio que aquilo era falsificado, né? Então, essa pessoa que tentou ludibriar o nosso cliente, hoje em dia é difícil isso acontecer. Porque é tudo muito linkado, é tudo muito redondo. Por mais que você tente trapacear, vai chegar uma hora que a gente vai descobrir. Exatamente. Então, a lei é como você falou, ela se encaixa. Uma coisa encaixa a outra. Uma coisa leva a outra. Você vai por eliminação, você entendeu? E não é feito à toa. São mentes que estão pensando ali. Exatamente. Né? E se acontecer essa posição, se acontecer isso aqui, a gente jogar para cá, porque aqui está o certo, né? Exatamente. Ou pelo menos a situação que tem mais razão faz mais sentido, né? Por mais que por alguma razão alguém foi prejudicado, igual se lasca. A razão maior tá para cá. Exatamente. E aí também com o tempo, né, de estrada que eu tenho, você acaba tendo também um feeling. Tudo bem que às vezes a gente cai numas ciladas, né? Cai. Mas que hoje em dia cada vez mais as pessoas... O povo fica habilidoso na cilada. Né? Esses golpes estão muito profissionais, né? Não, cada vez mais. Então você acaba se assustando e aí até eu mesmo, quando recebo uma ligação falando que é do banco, eu já nem atendo. Eu não tô nem atendendo, mas a ligação eu já tá na atendo, agenda. quando fala banco, eu já bloqueio o número. E eles estão danados pra ligar, agora eles não falam nada, eles falam assim, alô, tem alguém aí? Não é ninguém falando. Aí você fala, alô, opa, rapaz, e aí, como é que você tá? Já é alguém humano. Isso aí. Eles estão ninja, viu, cara? Teve um amigo meu essa semana que me contou que ele recebeu um golpe, e aí ele falou assim, olha, eu sei que é golpe, papapá, e o cara falou assim, meu amigo, verdade... O senhor conseguiu descobrir? Eu tô tentando, bater o maior papo com um golpista e o golpista falando que já tinha tentado 3 golpes e não havia conseguido. Agora, tá olha jeito. que tá desse jeito. Eu fiquei indignado com esse diálogo desse meu amigo com um golpista. Eu falei, gente, o negócio tá mesmo bem profissional. O cara ainda tá carente, né? Quer bater um papo, né? Não, teve um dia que a mulher ligou pra um cara e o cara, acho que o nome dele era Hélio, né? E aí... Ele mudou o nome para João alguma coisa. A mulher ligou e falou assim, boa tarde, eu queria falar com o Hélio. Eu falou, tudo bom? Então, eu era o Hélio, agora eu mudei meu nome. O nome do Hélio tava todo cagado, agora eu sou o João, entendeu? Não, mas é só uma dívida no banco. Não, mas aí você vai ter que falar com o Hélio. Mas cadê o Hélio? Não sei onde é que tá o Hélio. Eu era o Hélio. Rapaz, me deu um nó na cabeça da mulher. Nossa Senhora. Os caras tão ninja. Tem também esse negócio aqui de... eu ia te perguntar uma coisa, o seguinte. Deixa eu perguntar, se depois eu lembro que eu ia perguntar, que era coisa minha. Garota de programa, quando engravida do cliente, como é que fica isso daí? Vamos lá. A garota de programa é até um caso que eu tive de uma moça, ela engravidou e ela ficou preocupada o que iria acontecer, né? Eu falei, bom, o que aconteceu na realidade com esse... com esse cidadão, né? Ele vai ter que pagar alimentos gravídicos. O que são os alimentos gravídicos? É um pedido que a mãe grávida faz ao suposto pai e ele tem a obrigação durante todo o período de gestação a pagar as despesas desta gestação. Então, com medicamentos, com médico, com enxoval, até a criança nascer. Quando a criança nascer, se ela tiver dúvida, o pai faz o DNA. Fazendo o DNA e sendo confirmado, desculpa, esses alimentos gravídicos se convertem em pensão alimentícia. Então, aquele valor que ela ganhava se transforma numa pensão que o pai vai ter que pagar. E aí eu falei para ela, você conhece EPI?
sabe, aquele material de proteção individual que se chama preservativo, que as pessoas usam em empresas, então na realidade é o que ela deveria ter usado e ele também. Então aí vai o meu conselho para ela, para da próxima, de um minuto, isso, utilizar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. As pessoas não usam capacete, máscara, luvas. Exatamente. Ela tem que o seu trabalho dela é esse, corre-se esse risco, ela tinha que usar preservativo, ou pelo menos ele. Então é uma situação que este homem, coitado, não. Vai ser, é o risco, né? Aí não é coitado, ele procurou, ele achou. Ele vai ter mais essa pensão para ser assumida. E se depois que fizer o exame de DNA, o filho não for dele? Azar dele, porque esse dinheiro que ele pagou não volta para ele. Quando se faz os alimentos gravídicos, né, não volta. Ela não tem que reembolsar. O máximo que pode acontecer é ele requerer uma indenização para ela, que provavelmente não vai ser o valor que ele pagou para esses alimentos gravídicos, tá? Quer dizer, é só lenha no peão que está fazendo coisa errada, né? Exatamente, é o que você disse, está fazendo coisa errada, onde a fumaça, fogo, não é? E você sabe, o errado não dá certo. Então a melhor coisa é ser transparente, senão não vai dar certo. Eu ia perguntar para você o seguinte, vou perguntar. Tem aquela questão também de a pessoa ter um relacionamento com a outra, porém aquilo ainda não é reconhecido pelo juiz. É uma coisa uma união estável. Uma união estável. E dizem que até namoro por um ano, sei lá. Tem alguma coisa a ver isso aí? Não, é o seguinte, a união estável é um relacionamento que ele tem que ser público, contínuo e duradouro. Tem que ter esses 3 requisitos. Se ele não tiver esses 3 requisitos, ele não se configura uma união estável. Isso não ia ficar fácil de você ferrar outra pessoa, né? Então você tem que ter provas para qualificar, para comprovar essa união estável. O que se diferencia disso é o namoro. Aí você vai me falar, João, mas o que eu vou fazer para eu me acautelar? Eu estou namorando, mas eu não vivo uma união estável. Eu não quero formar família com ela. E não é um relacionamento duradouro, que às vezes a gente briga, a gente volta, não é contínuo. O que eu faço? Vai no cartório e faz um contrato de namoro. Oxente, é isso agora? Aí você exclui a possibilidade de ser uma união estável. Eu tive um caso, esse é emblemático esse, que era um casal de namorados. Ela morava em Santos e ele morava em São Paulo. Ele trabalhava em São Paulo. Ela estudava em São Paulo e morava em Santos. Subia todos os dias para a faculdade aqui e descia. O que eles resolveram, esse casal de namorados? Ele já morava num apartamento sozinho e falou, vem morar comigo e a gente racha as despesas. Olha só. Tá? Racha as despesas. Quando chegava final de semana em Santos, que também era de Santos, ele ia para a casa da família dele e ela ia para a casa da família dela. Ou seja, eles não tinham a intenção de constituir uma família. Isso se chama namoro qualificado. E foi isso que aconteceu com eles. Então, neste caso, o que eu aconselho para evitar qualquer margem de dúvida no futuro? Faça um contrato de namoro para excluir qualquer possibilidade de depois dela ou dele vir e falar, olha, eu vivi uma união estável, eu quero os meus direitos, porque a união estável é idêntica ao casamento. Ela só não tem algumas formalidades, mas o regime legal é o idêntico do casamento, é a comunhão parcial de bens. Então, foi morar... Não, e outra coisa, não precisa morar junto. Isso não é requisito para ter uma união estável. Ter filho não é requisito para ter uma união estável. Ou seja, às vezes engravidou, eu tenho uma união estável porque eu tenho um filho deste cara. Não é requisito para ter uma união estável. Entendeu? Alguém que você leve como testemunha teria que te enxergar com a sua esposa ou com o seu esposo de forma pública, contínua e duradoura. Ou seja, eu via o Ricardo com a Maria e eles viviam uma união estável sim, porque eles tinham intenção, eles constituíam ali realmente uma família. Então eu os enxergava como uma família. Então isso é uma testemunha. Isso é interessante, mas hoje em dia tá ficando difícil, né, cara? Tá ficando difícil, mas tá ficando, vamos dizer assim, mais legal perante a lei para resolver as coisas, para que as pessoas não tenham prejuízo. Mas não é fácil não, viu? É porque a união estável, o que você pode fazer, você pode retroagir o tempo. Então você vai no cartório e fala assim, olha, eu vim aqui declarar uma união estável e a minha união estável, ela começou no ano de 2020, por exemplo.
Por quê? Para ter direito ao que você adquiriu nesse período. Entendeu? O casamento, aí você teria que mudar o regime de bens, porque o casamento legal hoje é parcial. O que que é? Casou, a partir dali é que você tem direito. Sim. E se você comprou algo antes, você tem que fazer um pacto. Entendeu? Aí tem que mudar esse regime. Então, por isso que a união estável tem algumas situações que são peculiares. É muito importante, tem que ficar muito atento a isso, porque senão acaba ficando meio vulgar a essa união estável no sentido jurídico, que eu quero te dizer, muito banal. Sim. Então a gente precisa saber realmente dos riscos e os requisitos para não ter problema lá na frente. Eu só sei que muitos namoros vão acabar antes de começar, quando o homem ou a mulher vem com essa prosa de contrato. Tem gente que então, você já imaginou você chegar para sua namorada e você já está lá 5 anos namorando e ela querendo casar. E você não querendo nada. Aí você chega e fala assim, vamos assinar um contrato de namoro. Acaba ali o relacionamento. Porque eu vou comprar um apartamento. Pronto, aí. E aí eu não quero que você tenha direito, porque eu não quero casar com você, eu quero ficar com você. Então aí também vai depender da tua responsabilidade, e aí é o preço do negócio, né? De você chegar e correr esse risco. E, inclusive, uma hora que você tocou aí, não existe tempo máximo, mínimo, para se caracterizar uma união estável, tá? Isso era coisa do passado. Acabou. Hoje você pode estar 3 meses com alguém, teve essa intenção de constituir uma família, ok? E comprou algo, já tem direito à metade. É mesmo? Por quê? Configurou. Você foi viver com uma mulher, uma união estável. Vocês tinham a intenção de constituir família. Hoje os casais estão assim, esses jovens. Eles vão morar juntos depois é que eles casam. Depois é que eles fazem a festa, depois é que eles casam. É, entre aspas, uma união estável, porque eles tinham intenção. Só que eles não tinham grana, por exemplo, para fazer a festa, porque hoje a grande maioria são eles que pagam, não são os pais. Então eles querem fazer aquela balada de 12 horas de festa com os amigos, aquelas raves, que o casamento virou rave, né? Virou um evento. Só música ruim. Acabou, não tem mais bando, não, de casamento, não. Você é luz, acabou. Então, aquela roupa nova. Né? Então, é mais difícil. E hoje em dia não tem esse tempo. Estando junto, completou os requisitos, teve essa intenção, comprou algo, acabou. Tem muito casal que me procura, eu coloquei o meu nome no documento junto com ele. Pior ainda, né? Que aí vai implicar em pensão, porque tem os mesmos direitos do casamento. É que hoje em dia, para uma mulher receber uma pensão, uma jovem mulher, é muito raro. Não é que nem antigamente. Né? A justiça não vê mais assim, são todos iguais perante a lei, graças a Deus, né? E tudo tem que ser igualitário. Preto no branco. Exatamente. Né? Então, por isso que hoje em dia tá bem assim. Tem mais pergunta para você também aqui. Mas essa aqui, que loucura que é essa aqui? Não é possível. O quê? A vizinha usa fio dental no condomínio e o marido fica olhando. A mulher pode impedir isso aí? Então. Como é que é isso? E o cara fica olhando, o cara também sem vergonha. Então, eu vou te dizer o que eu falei para ela. Na realidade, ela teria que verificar na convenção condominial do condomínio que ela mora, se existe alguma proibição com relação às mulheres usarem fio dental. Que eu tenho quase que certeza absoluta que isso não existe, nem poderia existir, porque é uma forma preconceituosa se existisse uma cláusula dessa hoje numa convenção condominial. E é da BO, né? Mas a gente está lidando com uma mulher aí, no caso, muito ciumenta, muito doente, chega a ser doente para pensar desta forma. Sim. E o que eu falei para ela, põe a senhora o fio dental, vai a senhora para a piscina e faça com que o seu marido dê um up aí, né, para tentar resolver, porque do contrário, somente ela vai poder o quê? Proibir o marido. E aí não vai ser saudável, porque ele vai ficar olhando lá pela janela, a mulher não vai para a piscina e vai ser pior, né? Então vai atrapalhar todo mundo. Né? Então tem coisas que assim... Cara, acontece esse tipo de coisa, rapaz? Acontece. Eu vi um dia um negócio também de uma mulher também, que eu vi, esses dias eu vi passando, não sei se foi no Instagram, você vê quase tudo lá. Sim. Teve esse BO aí mesmo, uma mulher também tava...
andando pelada na casa dela lá, e aí a outra mulher ficou com ciúme, foi lá no síndico reclamar que a mulher tava andando pelada dentro do apartamento dela. Aí o síndico foi lá pra ver se realmente ela aí tava ele falou, andando. vou confirmar, ver se é verdade. Depois ele falou, realmente ela tá andando pelada, não posso fazer nada não. Se cada um cuidasse da sua vida hoje em dia, né? O problema, apesar de todo mundo hoje trabalhar, ter uma vida atribulada, mas tem muita gente que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, E aí fica rapaz. se preocupando com a vida dos outros. é verdade, E talvez cada- a vida dela já seja tão torta, né? Geralmente é assim, né? E aí a mulher que teve um relacionamento com um homem casado que durou 10 anos, ela consegue morder uma beirada também, alguma coisa? Não, ela não passou de uma amante. É mesmo, Não tem rapaz? direito a absolutamente nada. Eu recebo muita pergunta sobre amante, muita, eu não acredito. As mais capciosas possíveis e elas se acham ainda no direito que tem direito. Vai né? colocar o cara no pau, eles falam assim, né? E aí a única coisa que uma amante teria é se por um acaso ela tivesse contribuído com algo com esse dito Se ela cujo. provar, Eu comprei esse celular, olha, tá lá na nota que é metade meu e metade dele. Né? Algum documento, comprou um imóvel junto, ela só é uma sócia dele naquele bem e vai lá e recebe a parte dela e passa bem. Agora o pior é quando o homem, quando tem a amante, doa algo para ela, dá algo para ela, uma Mercedes, uma cobertura, e depois ele não quer mais ficar com a amante. E aí ele chega para a amante e fala assim, eu quero de volta isso que eu te dei. E aí ele não vai conseguir, sabia? já deu, já tá no Sabe nome quem dela. vai conseguir fazer isso? Ah. A mulher dele ou os filhos dele, pedindo com que anule essa doação. Ainda assim consegue, dá trabalho ainda, não? Dá trabalho. O maior trabalho vai ser ele ter coragem para falar para a esposa, porque ele largou da amante e voltou com a esposa, continuou com a esposa, ele nunca largou da esposa. E o né? vexame danado, E agora? aí ele vai apanhar da mulher dele, né? Tem que Claro. falar para ela, olha, eu tive um prejuízo, agora a gente precisa reaver esse prejuízo. Você e eu sabe aquela dependo de mulher você. lá, aquela mulher não foi só aquele negócio, não. Teve Exato. outro negocinho. Um negocinho que é bem O que grande. que foi? Não, eu dei uma cobertura pra ela. Isso, Né? isso. Então, Rapaz, mas cada cilada que as pessoas entram, né? Tem muita coisa. Isso aqui já falei com você, agora de programa, pelado, vizinho, eu acho que já foi, já falou. Tem mais algum que você quer falar também? Não, eu tenho muitos temas no canal, Ricardo, que assim são... para você ver, eu tô com quase 400 vídeos, fora os shorts, né, que a gente publica. Tem muita coisa. O ano que vem, esse ano não dá mais tempo, se Deus quiser eu vou lançar meu livro. Olha aí, já manda um pra mim, hein? Com Não certeza. bota esse negócio do cara pelado no meio. Como é que nós estamos de tempo aí, Ricardão? Tá faltando 4 minutinhos também. Então tá. E a gente, se Deus quiser, vai lançar esse livro, Sem Juridiquês 1. O livro é sem juridiquês. Quero Manda pra fazer- mim. E quero fazer uma coletânea de todos esses meus temas, tanto do Papo Rápido, que é muito interessante, que são... o Papo Rápido é algo mais técnico. Então, é algo que a pessoa vai no YouTube, então você precisa de alguma informação. Divórcio, inventário, que é o que eu faço muito, inventário. Você vai lá no YouTube, inventário, meu vídeo vai aparecer e lá vai estar uma explicação técnica E de rápida. como fazer o inventário. Então, o YouTube é muito importante hoje, é um canal muito esclarecedor de utilidade pública. E as minhas redes sociais, né? Que eu tenho o Instagram. Sim, o seu Instagram, como é que ele tá lá? Vamos deixar na descrição Vamos lá, também, mas vamos falar. joãofreitas.oficial e também tem o João Freitas Advogados Associados. Porque você também é empreendedor, né? Você também tem o YouTube, que é o Sem Juridiquês, né? Sem com o João Juridiquês Freitas. com o João Freitas no YouTube. Tem o LinkedIn, né? O LinkedIn também. Tem várias redes aí, como eu te falei no início do E nosso... tem o João Freitas. Você falou os dois, né? Isso, e João tem o Freitas. Facebook, João Freitas também. Isso. Quem quiser te Facebook, seguir lá. João Freitas. É que hoje em dia a gente está bem ligado no Instagram. Não, né? tem que estar. Hoje ele não pode ficar por fora desse negócio aí, não, cara. É a atualidade, né, Atualidade. Ricardo? Hoje em dia todo mundo tem que se ressignificar. Igual as leis, né? Tem que se adaptar. Como eu te nós falei, da também. jurisprudência, hoje em dia existem vários formatos de família que a gente fala, com pet, um com um, outro com outro, tem um que se apaixona pela árvore, o outro que se apaixona... Enfim, e a gente tem que respeitar e a vida é assim. E a gente tem que se atualizar de acordo com essa mudança, o direito também Tem que ir de muda. acordo do barco, Exatamente. né? João, gostei muito de você. Eu Também. já sintonizei rápido com você. Obrigado. Vejo que você é um cara que não
numa descontração de amigos, você é um cara que transmite... Hoje eu recebi só pessoas de boas energias. Que bom, aqui, né? Isso é a melhor coisa da vida. Vejo que você é um cara comprometido. Obrigado. Você tem uma veia, vamos dizer assim, um pouco humorística, mas como eu falei aquela hora, não deixando de lado a seriedade do que você faz, porque você trata de pessoas, né? Não é só números, você trata de famílias que estão ali perdidas, como é que faz, e você vai dar um direcionamento para eles, né? Pode fazer suas considerações finais, chegamos ao fim do nosso episódio. Vamos fazer outros, com certeza. Sim, vamos alinhar aí. Tá, e a gente vamos fazer mais uns e a Ruth vai estar fazendo essa ponte de novo. Tá, eu quero agradecer muito a você, Ricardo. Parabéns pelo seu podcast aqui, né? Que é o Ousecast. Você também é ousado, né? Você trouxe uma pessoa ousada. Aí deu tudo certo. Exatamente. E eu já estou te seguindo, já estou acompanhando. Parabéns pelas suas entrevistas. Tomara que você amplie aí para o mundo jurídico. Vamos ampliar. Mundo jurídico sem juridiquês. Sem tá? juridiquês. Traz coisas leves, deixa o juridiquês lá com o juiz, com o processo. Lá, exatamente. Né? Aqui o teu seguidor ele quer coisa leve, ele quer aprender de uma maneira prática na exatamente. Língua dele, né? Então te agradeço muito essa oportunidade. Parabéns, agradeço a Ruth Teixeira por esse convite também. E eu te aguardo em Santos, se Deus quiser você vai lá participar vamos lá, sim, do meu canal no YouTube também. Vamos lá, vamos fazer como diz na Bahia, fazer um alvoroço. Isso, vamos sim. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado pela sua audiência aí. E até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.